Fica conosco. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós leremos do verso 14 até ao 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, do 14º versículo ao 23º versículo do capítulo 9. Você também poderá acompanhar a projeção desse texto. E você que está em casa, fique conosco atentamente para a palavra do Senhor nesta noite. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Porquanto perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus e os dramas humanos. Jesus e os dramas da existência humana. Jesus e os dramas da vida. Nós, às vezes, somos tomados surpreendentemente por circunstâncias complexas, difíceis, que nos vimos envolvidos sem recursos, sem elementos, sem possibilidades de responder, de encaminhar, de diminuir, de diluir, de equacionar as questões. Muitas vezes, os dramas nos tomam
Muitas vezes, dentro de casa, estabelece um drama nos relacionamentos familiares, desavenças, confusão, inimizades, frieza, o amor fica tensionado, as relações familiares tensionadas, o pai tentando equacionar, a mãe tentando elaborar, os filhos raivosos, enfurecidos. Outras vezes são as questões financeiras, são os desafios por conta da falta do emprego, por conta da falta de oportunidade no mercado de trabalho, por conta da restrição ao mercado. Tantas vezes é preciso apertar, ajustar o orçamento, diminuir o orçamento, porque os recursos minguaram, as possibilidades não estão mais favoráveis, então é preciso passar um aperto. Isso traz um drama, uma desestabilidade, uma dificuldade de elaborar aquela situação. Outras vezes é uma doença, é uma grave doença, é uma dificuldade que se instala dentro de casa e que traz prejuízos. Hoje, no nosso país, muitas famílias não sabem o que fazer com seus pais. Eles estão vivendo mais. Eles estão vivendo mais e com mais saúde. E querendo tomar decisões por si mesmos. E os filhos ficam apavorados, porque os pais estão aí com 80, 90 anos, cheios de vontade, cheios de disposição, querendo gastar, querendo avançar por conta, e os filhos querendo dar conta e ajustar e tomar decisões pelos pais. Isso é um drama familiar. Também temos outros desafios grandes na nossa cultura, dentro de casa, são as doenças emocionais, as doenças psíquicas, as doenças que surgem no ambiente familiar, e às vezes a família não está preparada, não está pronta para elaborar, para encaminhar, para dar respostas àquela condição, àquela situação que se instalou na vida do filho, na vida da filha, dentro de casa, e aí toda a família é tragada por uma circunstância e o drama se instala. Meus irmãos, minhas irmãs, fato é que a vida, na sua dinâmica, do modo como nós nos apresentamos e a vida se apresenta a nós, os desafios e os dramas estão presentes na nossa vida. E aqui nós temos um pai, um drama familiar. Nós temos um pai envolvido em uma circunstância familiar de grande prejuízo. Nós temos um pai com uma criança de 12 anos que está lidando com o mal. E o pai está cansado de lidar com o mal na vida do filho. Este pai olha para a vida do filho e vê, não é normal. O que está acontecendo com o filho não é normal. O filho não fala, balbucia talvez, gagueja algumas coisas, mas não fala. O pai o compreende, mas as crianças vizinhas não o compreendem. Ele não tem uma relação social ajustada com os amigos que crescem ao seu lado. O pai olha para o filho e olha para os filhos do vizinho e percebe, eu estou numa situação complexa, eu não tenho como lidar com isto. E os dias passam, e os meses avançam, e os anos chegam, e chega um tempo em que não tem mais recursos, não tem mais como elaborar, porque o mal está presente dentro de casa. E nesta circunstância, este homem toma uma decisão. Quando o mal se estabelece, quando a crise está instalada na vida do filho, o drama já não é só do filho, mas é de toda a família, o pai parte em busca de ajuda. Ele sai de casa e vai atrás de Jesus. Ele busca a Jesus. Ele sai com seu filho, ele sai de casa, ele se prepara, ele se ajusta, pega o filho naquela condição e sai de casa e busca Jesus. E encontra na praça alguns dos discípulos de Jesus. E lá, encontrando os discípulos de Jesus, eles nada puderam fazer. É isso que o texto nos diz. Os discípulos que estavam ali, os discípulos de Jesus, nada puderam fazer por este pai e muito menos pelo menino. Chegam também os líderes da religião judaica
E olha a situação, e também nada podem fazer, não puderam fazer nada pelo menino, e muito menos pelo pai. E o fato é que aquela condição que antes estava dentro de casa, agora está na praça da cidade. Aquela condição de exposição em que o filho estava, agora saiu de casa, está na rua, está na praça, e as pessoas começam a aglomerarem-se em torno daquela situação. E de repente, os judeus e os discípulos de Jesus começam a ter outra discussão, uma discussão teológica, uma discussão infundada, e deixam o pai com seu drama, com seu filho, e a multidão assistindo toda aquela dificuldade, aquela exposição pública, e torna uma coisa horrorosa. O pai está exposto com seu filho, porque não houve quem de fato pudesse ajudá-lo. E aí, então, no meio dessa condição, Jesus vem. De onde Jesus vem? Jesus vem lá do monte da transfiguração. No início do capítulo 9, Jesus chama alguns dos seus discípulos e vai com eles para o monte. E lá no monte eles têm uma revelação extraordinária. Uma teofania se manifesta no monte. Jesus é transfigurado, é como se o céu baixasse, a terra se elevasse, e houvesse um encontro do céu com a terra, em que os homens que estavam com Jesus viram algo extraordinário, uma manifestação da presença gloriosa de Deus naquele lugar. Jesus se resplandeceu, as suas vestes se tornaram brancas, e eles viram a profecia manifesta através do profeta Elias, e eles viram a lei de Deus revelada através da figura de Moisés, ou seja, há uma manifestação plena de Deus. E Deus então fala acerca do seu filho, e dá o testemunho acerca de Jesus, e fala: este é o meu filho, a ele ouvi. E então Pedro, extasiado naquele culto, diz: bom é estarmos aqui, bom demais, Jesus, vamos construir tenda e vamos ficar por aqui. Passou aquele momento de revelação plena de Deus. Os discípulos que lá não estavam, ficaram no vale. E então terminou, Jesus desce. E Jesus, ao descer dessa revelação extraordinária, no vale, na dinâmica da vida, Jesus se depara com esta situação. E aí, meu irmão, minha irmã, nesta noite eu quero falar com você sobre isto. O que acontece quando Jesus se depara com os nossos dramas? O que acontece quando Jesus nos encontra nos dramas da vida? O que acontece com você? O que acontece comigo? O que acontece com a tua família? O que acontece com o teu filho? O que acontece com a tua família? O que acontece conosco quando Jesus nos encontra nos nossos dramas, na dinâmica da vida, diante das nossas circunstâncias que nós não damos conta? O que acontece? Veja comigo, o que acontece? O versículo 14 vai nos dizer que, quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? Jesus confronta a nossa incapacidade de crer. Quando nós somos encontrados por Jesus, Ele confronta a nossa incredulidade. Ele confronta a nossa incapacidade de dar respostas à situação. Veja o que ele vai dizer aos discípulos. Versículo 15. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Olha a resposta de Jesus no versículo 19.
Ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Ó geração incrédula, até quando vos sofrereis? Os discípulos que acompanharam Jesus, que viram Jesus, que participaram do ministério de Jesus, que foram enviados de 2 a 2 para estarem pregando o Evangelho, vendo os milagres, as obras maravilhosas de Jesus, as curas, as libertações, os movimentos, os ditos e as obras de Jesus. Esses discípulos não puderam nada fazer na vida do pai, na vida do menino, não puderam ter nenhuma atitude, uma ação contundente acerca da situação, acerca do drama familiar. Jesus olha aquela situação, ele olha aquela dificuldade, ele olha aquele drama, aquele circo naquela praça, e ele fala: que gente incrédula, que gente sem fé, que gente sem disposição para buscar as coisas sobrenaturais de Deus, que gente que tem dificuldade em buscar e clamar e suplicar, interceder e ver o poder de Deus na sua história. E esta é a resposta. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes nós achamos que ser crente é suficiente. Não, ser crente não é suficiente. Ser diácono, ser presbítero, ser pastor, ser missionário, ser evangelista, isso não é suficiente. É necessário que nós tenhamos o poder do Espírito Santo, é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo, é necessário que nós tenhamos a plenitude do Espírito Santo em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente, em que nós tenhamos respostas maiúsculas, vigorosas, diante dos dramas, diante das vicissitudes, diante das dificuldades da vida, que nós busquemos, que nós clamemos, que nós debrucemos, mas que nós não cessemos de colocar esses dramas, essas dificuldades diante do eu sou. Jesus está repreendendo os seus discípulos, Jesus está repreendendo os líderes da religião, dizendo: ó geração incrédula, vocês me fazem sofrer, vocês não creem, vocês não veem, os seus olhos estão cheios de escamas, a sua mente está fechada, o seu coração está empedernido. Nós precisamos experimentar, diante dos desafios, das circunstâncias adversas, diante dos dramas da vida, termos a ousadia de entrarmos no Santo dos Santos com intrepidez e abrirmos, escancararmos o coração e falar: Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho resposta, mas eu creio que Tu podes todas as coisas, todas as coisas. Ó meu irmão, ó minha irmã, às vezes o seu vizinho está numa situação horrorosa, você assiste, você escuta, você ouve barulhos, vozes, às vezes movimentos estranhos na casa, você percebe que o seu vizinho, que a sua vizinha está com a vida bem complicada, bem atrapalhada, você percebe que as circunstâncias ali não estão boas, você olha para a vida do filho e percebe: esse menino tem algum problema, esse menino, e o problema dele é espiritual. E aí você fecha os olhos, passa de longe, você sequer se aproxima, você não... Ó geração incrédula, ó geração que não experimenta o poder que emana do céu. Aí, depois de Jesus repreender esta geração, olha o primeiro olhar para onde vai. Aí, o versículo 21, perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, respondeu. Olha o versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus. Na verdade, o versículo 22 é um pedido, né? E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes,
tudo é possível ao que crê. Agora, depois de repreender os líderes, os apóstolos, os discípulos, ele se volta para o Pai, ele se ocupa do Pai. Depois de repreender, após repreender a incredulidade, então ele abre os ouvidos para atender aquele que clama, aquele que suplica, aquele que intercede. E o primeiro olhar de Jesus não foi para o menino. O pai fez um relato, o pai fez um triste relato, mas Jesus voltou-se ao Pai. Jesus voltou ao coração do Pai. Jesus voltou à mente do Pai. Jesus alfinetou a consciência do Pai, porque foi o Pai que trouxe o menino, foi o Pai que veio atrás de Jesus, foi o Pai que o interpelou quando ele fez a pergunta, foi o Pai que tomou a iniciativa, foi o Pai que está angustiado, desesperado, ansioso, preocupado, desejoso de alguma coisa nova acontecer na sua vida. É o Pai que está ali, clamando, buscando, querendo algo novo. E então Jesus fala: Pai, abre o coração, fala para mim. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A coisa mais extraordinária na nossa relação de fé com Deus, com o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é que Ele nos vê de uma forma diferente. Ele nos vê de modo diferente. Ele tem um olhar completamente novo para nós. Ele olha para você, Ele olha para a sua vida, Ele olha para a sua família. E diante de Deus, passado, presente e futuro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para Deus não tem ontem, e não tem amanhã, e nem hoje. Ele é eterno. A nossa vida é cronológica. Nós é que temos passado, presente e futuro. Por isso que o Pai fala, ó, desde a infância, agora o presente e o futuro é incerto. Nós queremos mudar o futuro do nosso filho. Nós queremos transformar o futuro do nosso filho. Nós queremos parar de sofrer o passado, no presente uma mudança para que o futuro seja diferente. Jesus olha aquela situação e então pergunta para o Pai: se podes, tudo é possível ao que crê. Essa resposta de Jesus é um convite a confiar no amor de Deus. Se a primeira interferência de Jesus é dar uma alfinetada na nossa consciência quanto à nossa incredulidade, o segundo movimento de Jesus é chamar-nos a crer. É chamar-nos, é convidar-nos a entrar numa relação de fé, de confiança, de segurança, de esperança, no poder amoroso de Deus. Jesus olha para o Pai e fala: Pai, tudo é possível ao que crê. O Senhor crê? Isso me faz lembrar quando Jesus entrou naquela cidadezinha onde morava Marta e Maria, quando Lázaro estava morto. Jesus havia recebido já a informação de que Lázaro estava doente e a doença era grave. Jesus demorou-se para chegar na casa de Marta e Maria. E quando Jesus entrou na cidadezinha, em Betânia, Marta correu, encontrou Jesus lá na entrada da cidade e disse: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ela disse: eu creio que a sua presença transforma a realidade. Mas o Senhor chegou tarde. E ela chora. E ele, chegando mais perto da casa, Maria corre aos pés de Jesus e diz: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. A mesma questão. E Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. O olhar de Jesus é eterno, é atemporal. Nessa noite, eu não sei como você entrou aqui,
Eu não sei quais são os dramas que você está elaborando dentro de casa, eu não sei quais são as circunstâncias que roubam a quietude, a segurança, a estabilidade da família. Eu realmente oro por vocês, mas eu não consigo ter um conhecimento, obviamente, pleno das circunstâncias, e talvez haja pessoas aqui que estão já há alguns meses, eu diria, talvez algum ano, ou mais de um ano, lidando com um drama, e não tem solução, E ao invés de melhorar, só piora, a situação continua pior. E isto já se tornou mais do que um problema, é um desafio. E o seu coração está angustiado, apertado. Você está buscando uma resposta e a resposta não vem. Eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite eu quero apontar para você um caminho seguro, um caminho certo, um caminho que vai ajudar você a equacionar esse drama, quer ele pessoal, quer seja familiar, quer seja conjugal, quer seja qualquer que seja. O caminho é fazer como esse pai, Não é ficar tateando no escuro, ficar brigando com a circunstância, ficar movimentando pessoas, enfrentando dificuldades com os seus relacionamentos, criando atritos nos relacionamentos, quer familiares, quer de sociais, quer profissionais. Isto não ajuda, só potencializa o seu drama. O caminho que você tem é fazer o caminho desse pai. Saia da circunstância. Entra no teu quarto, entra no secreto do teu quarto, pega esse problema, pega essa circunstância, coloca debaixo do braço. Se for um filho, traga o filho com você, coloque-se diante de Deus, em oração, em confiança, cheio de esperança, com o coração ainda que incrédulo, ainda que desconfiado, ainda que inseguro, mas entra com toda a sua convicção de fé, com toda a sua perspectiva de esperança, com todo o desejo do teu coração, entra numa relação de profundidade, entra no teu quarto, busca o Senhor da tua vida, entra numa relação de esperança e de fé, de confiança no amor poderoso de Deus para com a tua vida. A grande tragédia nossa como crente, infelizmente, é a incredulidade. Nós ficamos tão desconfiados, tão céticos quanto ao que Deus se ocupa acerca da nossa vida, que nós não temos a coragem, a disposição santa de colocarmos com todas as letras os problemas tais quais eles são. Eu ouso dizer que há pessoas que há anos carrega um pecado secreto no peito e lida com essa fraqueza ano após ano, não tem coragem, ousadia de botar um basta nessa situação, e traz prejuízo no casamento, e traz prejuízo na vida dos filhos, e traz prejuízo na condição financeira, dá uma desestabilidade na vida financeira da família, e a pessoa sabe qual é o problema, e não tem coragem de enfrentá-lo, porque é uma incapacidade de crer impressionante. Uma mãe foi a Jesus clamar pela sua filha, e ao clamar pela sua filha, Jesus vai dizer: nós não podemos dar pérolas aos porcos. É um ditado judeu, ela não era judia, mas ela vai dizer: os cãezinhos também comem. E porque ela disse, ela humilhou-se diante de Jesus, Jesus vai dizer: que ousadia de fé. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que somos super-homens, super-mulheres, às vezes nós achamos que nós temos estrutura para lidar com a situação, às vezes nós achamos que nós enfrentamos com as nossas forças, com as nossas condições, o nosso orgulho, a nossa capacidade de ficarmos olhando para a nossa possibilidade e não humilharmos-nos diante de Deus, reconhecendo a nossa falha, a nossa finitude, a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, essa bobagem humana que nos rouba a vida e vai carcomendo a vida. Eu quero dizer para você que Jesus nos deu uma advertência. Ele vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A figura do ladrão na vida da ovelha é alguém que chega de surpresa, é alguém que chega inesperadamente.
E a ovelha, ela é uma presa fácil, e rouba a ovelha. Jesus vai dizer, a figura do ladrão é esta. Nós estamos vendo aqui uma família disfuncional, um pai disfuncional, com um filho tragado pelo mal. Quanto tempo desde a infância, e então ele está dizendo, eu não suporto mais, eu não aguento mais. E aí Jesus vai dizer, você crê? O problema não está comigo, o problema é seu, você crê? Você acredita do que eu posso fazer na sua família, do que eu posso fazer na tua vida, do que eu posso fazer na vida do teu filho? Aquele pai vai dizer, eu creio, mas eu não creio. Eu acredito, mas eu tenho desconfiança. Eu tenho uma fagulha de fé, mas eu tenho uma esperança. Eu sou cético, eu sou um pai inconformado, e a minha inconformidade me trouxe até aqui, mas eu tenho esperança que o Senhor pode fazer alguma coisa. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando é que você teve essa coragem genuína, verdadeira, de chorar como criança nas mãos de Deus, diante de Deus, e falar, Deus, essa situação é tua, Senhor, se o Senhor não agir, eu não consigo fazer nada. Às vezes nós ficamos conversando com o cônjuge, com os filhos, e ficamos tentando elaborar equações que não têm soluções aqui entre nós. Olha, nós estamos orando por algumas situações aqui na igreja, e nós temos visto a ação poderosa de Deus na vida de famílias aqui da igreja. Claro que foram a médicos, que foram procurar recursos, obviamente que foram atrás de todos os recursos possíveis. E devemos buscar os recursos, não devemos ficar... devemos buscar os recursos, mas o nosso melhor e maior recurso é Jesus nos dramas da nossa vida. Esse Pai hoje nos ensina esta lição. Jesus confronta a incredulidade e Jesus nos desafia a crer no amor poderoso de Deus. Olha que coisa extraordinária esse texto, porque quando Jesus, olha só o versículo 25 e 26, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. A grande tragédia da nossa fé é o medo do fracasso, é o medo de não dar certo, é o medo de não funcionar, é o medo da circunstância ficar pior. É o grande problema da nossa fé. E se Deus não me responder? E se ficar pior? E se a situação ficar mais grave? E se a circunstância ficar mais aguda? O que eu faço? As pessoas olharam para o menino e falaram, olha lá, ó, foi atrás de Jesus, olha o que aconteceu, agora ficou pior. Antes ele ainda tinha movimento, agora nem movimento mais tem, morreu. O olhar de Jesus, a ação de Jesus é maravilhosa, é poderosa, que confronta o olhar humano. Aquilo que para as pessoas era morte, para Deus é vida. Aquilo que para as pessoas disse acabou, é o começo para Deus. Aquilo que é oportunidade para Deus, muitas vezes para nós é o fim. Aquilo que é o início que Deus está fazendo, para muitas pessoas não tem mais o que fazer, já foi dado o último suspiro. Ô meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a incredulidade nos cega, a incredulidade nos rouba o futuro, a incredulidade nos gera temor, nos gera medo, nos atrofia o cérebro, nos atrofia a alma, nos atrofia o coração, nosso coração fica cheio de porões, como se tivesse fantasmas em nossos corações, e nem falamos certas coisas, porque de falar nos teme, nos faz tremer, e essa tragédia da nossa incredulidade precisa ser vencida pelo poder de Deus.
É preciso extravasar o pus da alma. É necessário trazer palavras, dar nome aos porões do coração, a oxigenar o coração, a despoluir a mente na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou isto, eu sou nada, essa circunstância me toma, essa circunstância me rouba, a situação está aguda. Se o Senhor me ama, faça alguma coisa. Ano passado sepultamos uma sobrinha com 43 anos, pela qual ficamos orando 3 anos. Oramos pela minha irmã, pai da Aline, e acompanhamos de perto o drama, o sofrimento da mãe e do pai cuidando da filha, com 2 filhas, um drama familiar horroroso. No final da doença, a mãe já estava pedindo para o Senhor levar a sua filha. O pai, idem. E Deus atendeu, levou a filha. E eu quero dizer para vocês que eu fiquei pior do que os pais. Essa semana, conversando com a minha irmã, que perdeu a filha há nem um ano, alguns meses, ela vai dizer: Levi, Deus está me sustentando com uma graça maravilhosa. Eu não sei, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu tenho paz no meu coração. Eu tenho vida na minha vida. Há 4 anos eu não sabia como o dia seguinte ia ser. A minha vida era lidar com a doença da minha filha. Hoje a minha filha não tem mais doença. Eu estou curada. Cristo laborou a minha alma. E eu chorei com ela ao telefone, ouvir dessa minha irmã esse testemunho de fé. O grande medo da nossa oração é quando as coisas não saem exatamente quando nós gostaríamos que saísse. E quando estas coisas acontecem, algo extraordinário acontece na nossa vida. Hoje pela manhã, falando na classe de idosos, pensando na providência de Deus, Paulo vai dizer em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó vai dizer: o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. E entrou numa relação de amor e fé em Deus. Ele foi para Deus, ele não foi lá chorar, ele não foi lá muriar, ele não foi reclamar, ele não foi na sua chaga, na sua puerilidade humana. Ele estava na presença de Deus, conhecendo Deus, buscando Deus. Quer dizer para você que é isso. A vida cristã é um desafio constante de estarmos na Trindade, nas mãos de Deus. Algumas pessoas da nossa cultura correm das mãos de Deus. Muitas pessoas preferem estar nas mãos dos médicos, na mão do juiz, na mão do advogado. Quando fala: olha, agora só Deus. Fala: agora estou perdido mesmo, não é? E quando é que nunca esteve nas mãos de Deus? Sempre esteve nas mãos de Deus. Sempre. Quem que dá capacidade aos médicos? Quem que dá capacidade aos advogados? Quem que interfere na mente do juiz? Quem é o Deus dos deuses? Quem é o Senhor da história? Quem é o Deus que interfere na vida do seu povo? Ô meu irmão, ô minha irmã, qual é a fé que habita, que está alojada no teu coração? Este pai, cheio de angústia, cansado, amargurado de ver um mal contendo a vida do filho, ele sai de casa, ele se expõe, ele se lança, ele corre, porque ele sabe que a esperança na vida dele, que a esperança na família dele, que a esperança do futuro da família dele é Jesus, é só Jesus. E ele então vai aos pés de Jesus.
Ainda que no meio do caminho haja incrédulos, mas Jesus o encontra nessa busca. Jesus vem ao encontro desse pai, Jesus abraça o coração desse pai, Jesus olha o drama do coração do pai, Jesus sustenta o coração do pai, Jesus abraça o pai, Jesus acolhe a fraqueza e a fragilidade do pai, Jesus dá uma palavra de ânimo ao coração do pai, e depois cuida do filho, porque todas as coisas são possíveis ao que crê. Todas as coisas. Inclusive abrir mão de coisas que nós amamos, de pessoas a quem amamos, inclusive isto. Quero dizer para você nesta noite que você não precisa de metade das coisas que você tem, você não precisa. Você não precisa de tantas coisas que você acumula para viver. Você sabe disto. Para de correr atrás de vento, para de correr atrás de coisas. Priorize uma relação mais aprofundada com a sua fé. Priorize, estabeleça uma relação de pessoalidade com Deus da tua vida. Entra numa relação de pessoalidade com a palavra de Deus. Entra numa relação de oração, de dobrar o seu joelho e falar: Deus, eu não me conformo de ver o meu filho e minha filha nessa situação. Deus, eu quero algo novo na minha vida, eu quero algo novo no mercado de trabalho. Deus, meu irmão, minha irmã, esse pai vai ouvir do mundo, vai ouvir das pessoas, vai ouvir dos vizinhos, vai ouvir dos incrédulos: seu filho morreu, seu filho morreu. É como aquele pai, Jairo, que foi encontrar Jesus. Veio a má notícia: para de incomodar Jesus. Seu filho morreu, vai para casa agora chorar. Jesus está dizendo a você e a mim nesta noite: olha para mim, busca-me, busca-me. O profeta Jeremias é boca de Deus, e no capítulo 33 do livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, Deus fala através do profeta: invoca-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes. Esta é a nossa esperança, vivermos com os olhos no céu, e não com os olhos fitos na circunstância. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como vai ser o seu amanhã, mas eu sei muito bem como você pode sair daqui nesta noite. Eu sei muito bem como você pode encaminhar os dramas da sua vida, os dramas da sua família, os dramas do seu filho, corajosamente, confrontando a sua incredulidade, investindo o seu coração, a sua alma e a sua mente cheios de fé, ainda que com lampejos de fé, quebrantado diante do Cristo. Fale com Ele, e você então ouvirá dele palavras de vida. Quero convidar você à oração. Feche seus olhos aí onde você está. Eu quero convidar você à oração nesta hora. Eu creio que algo novo precisa acontecer na nossa vida, e isto vem da parte de Deus. Temos orado por esta igreja, pelas famílias da igreja toda quarta-feira, mas você precisa também exercitar a sua fé, colocar a mão na sua cabeça e falar: Deus, abençoa a minha fé. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é Deus de vida, é Deus de poder, é Deus de graça, é Deus de misericórdia, é Deus de compaixão. Nós Te louvamos porque o Senhor enviou o Seu Filho amado, esvaziou de Sua glória para encher-se da nossa humanidade, e o olhar do Seu Filho para conosco é cheio de amor e bondade. Ó Senhor, nesta noite eu coloco esses irmãos e irmãs diante do Senhor. Sabemos que os Teus olhos estão voltados para o Teu povo.
O Senhor é o Deus que se inclina para ouvir-nos o nosso clamor. Nessa noite, Senhor, eu suplico em nome de Jesus, acolha o coração dos pais que estão presentes aqui. O Senhor sabe os seus dramas, as suas lutas, as suas dificuldades. Eu oro pelas mães. Senhor, Tu sabes as inquietações, as lutas, aquilo que elas estão colocando diante de Ti em pensamentos e sentimentos. Meu Deus, dá uma palavra ao coração dessas mulheres. Venha com a Tua graça, com o Teu poder sobre nós. Mas nós clamamos, Senhor, encha o nosso coração da Tua graça. Dá-nos, ó Deus, a santa ousadia de permanecermos na Tua presença. Dá-nos, ó Deus, a santa resistência de permanecermos no Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, atue em nossa fraqueza para que possamos receber o abraço da Tua graça, experimentarmos o poder do Teu amor e vivermos, ó Deus, sustentados, guardados, protegidos e vitoriosos em Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar comigo esse hino 336.